Aqui já é uma parte que eles usaram as pastas, né? E já separaram uma parte dos documentos também por temática, né? Por aproximação, aliás. E tudo isso que eles estão fazendo na faculdade foi muito interessante, né? Até a forma que os meninos lidam com isso, que são garotada, né? São meninadas, tem terceiro ano e está no quarto ano. Mas eles estavam dizendo das dificuldades que é fazer essa primeira separação, mesmo com orientação do CIDAR, que é muito difícil, né, eles fazerem isso. E todos os quatro já ficaram doentes, né, óbvio, né, que esse contato com a poeira, esse contato com o lugar que ficou fechado um tempão, e dentro da nossa casa, né, acho que o mais contraditório é isso. A gente não está falando do arquivo, que a gente critica, que está lá longe, distante, que está ali bem pertinho da gente. E aí essa etapa que eles já estão cadastrando, e isso aqui é um lugar muito rico, onde está o núcleo, é um lugar muito legal. Tem esses armários, que são os armários que abrem, né, e que fecham, como chama? Deslizantes, né, os armários deslizantes. Então, essa parte aqui já é uma parte que está mais avançada dentro da arrumação, né, que a gente pode dizer, da organização do arquivo. Aqui, nessa foto aqui já estão as pastas, né? E aqui algo ainda para ser arrumado, né? Eu trouxe essas fotos até para mostrar, fiz questão de tirar, a Maria Helena mostrando tanto de luva, né? Que elas usaram num arquivo, né, do professor. Imagina um arquivo desse, que tem 5 salas, né? Então é o tempo todo tendo cuidado, utilizando o material para poder se cuidar, né? Essa é uma parte aqui que está faltando um aluno que é historiador. Isso nos deixou muito felizes, essa primeira iniciativa de arrumar os documentos da Faculdade de Educação. Porque nós temos um projeto que vamos fazer sobre 50 anos da Faculdade de Educação. E nesses 50 anos, até 2013, a gente quer disponibilizar esses documentos online. Né? Quer fazer um link dentro da página da Educação, onde, por exemplo, vai estar pesquisa. O que a Faculdade de Educação fez de pesquisa durante esse meio século? Extensão, revista, participação em outros espaços, né? Como, por exemplo, vários professores são convidados para fazer parte da Secretaria de Educação, a Margarida Picotomec. Então, essas coisas que a gente acha essencial para a história de um lugar. A gente conhecer essa história do lugar que a gente está. Né? Nada parte do nada, nada surgiu do nada naquele lugar. Tudo ali tem história. E os documentos vão contar essa história para a gente. Nós indagando, fazendo perguntas, né? Cruzando fontes, cruzando documentos. Mas é esse espaço ali que vai dar essa visibilidade para a gente. Isso é um projeto super grande, eu não sei nem se até 2013 a gente dá conta de fazer isso. Se der conta de fazer a metade, está muito legal, né? O ano que vem já é 25 anos da pós-graduação da faculdade, então nós vamos fazer um piloto, nós vamos produzir um documentário e também já, nesses 25 anos, metade de 50. Daí vamos tentar digitalizar esse material, essa documentação, para também colocar à disposição do pesquisador. Qualquer pesquisador do Brasil pode entrar do Brasil ou de outro lugar, entrar na página da faculdade, que é fazer a história comparativa do curso de pedagogia. Né, comparar a instalação do curso de pedagogia nos anos 60 com a Paraíba, com o Rio Grande do Sul. Né, então, esses documentos vão estar totalmente à disponibilidade do pesquisador. E a gente considera isso essencial para a manutenção da história e para a escrita da história, obviamente. Né, o que a gente conhece desse lugar? Tem um exemplo assim, bem clássico. As minhas alunas estavam fazendo pesquisa sobre a UFG na imprensa. E aí elas encontraram uma matéria de um jornal que dizia que a UFG deu um título de doutor honoris causa para o João Figueiredo. Aquele presidente bacana, né, que preferiu o cheiro do cavalo ao cheiro do homem. Né, e aí está isso no jornal. E alegava-se que a UFG deu esse título em função do trabalho que ele estava fazendo em relação à anistia. E isso é uma coisa assim que na faculdade eu perguntei, não, ninguém sabe. Esse título não foi dado. Quem é que vai dizer se esse título foi dado ou não? Está lá o nome das pessoas que estão indicando. A professora, a diretora da Faculdade de Educação, o diretor da Faculdade de Direito e a diretora da Engenharia. Se esse título foi efetivado, são os documentos que vão contar para a gente.
né? Pode ter sido ou pode não ser também. Então é uma busca que precisa ser feita. Então isso nos entusiasmou bastante, já diante de um outro projeto que a gente está desenvolvendo desde 2008, que é a recuperação, não, a reativação desse museu que a Margarida apresentou para vocês. Né? Ele tinha sido parou-se de alimentar o museu, e quando nós entramos na faculdade, por coincidência, eu e Valdenisa trabalhamos no século XIX. Eu trabalho infância, história da educação, e Valdenisa também trabalha livros, história da educação, história do ensino primário. E a gente passou muito tempo dentro de arquivo. Nós ficamos muito tempo, não foi só um arquivo, não foi só em Goiás, nós fomos para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, fomos para São Paulo. Então, e todos aqueles documentos que a gente catalogou, que a gente digitalizou, ou que a gente pegou cópia, fica para a gente. Então, outra pessoa que quiser pesquisar, ela vai ter que fazer todo esse trabalho novamente. Imagina, com 2 anos para fazer um mestrado, se alguém vai querer trabalhar com fonte, dificilmente alguém vai querer trabalhar com fonte. Então, a gente conversando, e quando eu trabalhei no doutorado, eu fiz uma tese sobre livros de leitura para criança. Foram os primeiros livros de leitura feitos para criança no século XIX, que eram chamados livros de leitura. E naquela época, eu entrei numa fissuração, assim, que parecia louca mesmo. Eu comecei em sebo e comprar um monte de livros. Livros do final do século XIX, livros do início do século XX. Então, eu tinha um monte de livros em casa, livros de leitura que as crianças utilizavam na escola. Desde matemática, catecismo. E o que eu vou fazer com esses livros? Se eu não socializar esses livros, eles não valem, não é só para mim. E a gente começou a conversar muito sobre isso, da importância de socializar essas fontes, até para incentivar as pessoas a trabalharem mais com história da educação. E aí ela fez o projeto, a FAPEC, recebeu uma verba e foi reativado o Museu Virtual de Educação, que agora entra num outro esquema aqui. Deixa eu ver se está aqui no Museu Virtual. Ixi, Margarida, acho que você tirou daqui um pouco. Do lado direito, a outra via. Aonde? Lá em cima. Aqui? Lá em cima. Museu Virtual. Não é aqui, não. À direita. Aqui. Então, essa página não está no ar ainda, tá? Ela está sendo construída, já tem 2 anos que está sendo construída, e nós iniciamos com 3 documentos, 3 tipos de documentos, todos do século XIX. Aí realmente é uma coincidência, não é uma coincidência, porque nós duas temos trabalho sobre o século XIX. Então, nós começamos, isso aqui também, eu queria só mostrar para vocês rapidamente, que foi um ciclo que nós fizemos, o primeiro ciclo de estudo sobre história da educação e fontes. Mais um motivo para a gente discutir fontes históricas dentro da faculdade. Esse projeto, essa fotografia que vocês estão vendo atrás, é a fotografia do Liceu, o Liceu de Goiás, da cidade de Goiás, antiga capital do estado. O Liceu é de 1837 e ele conserva uma boa parte da arquitetura do século XIX. Então foi proposital mesmo a gente discutir isso aqui. O período de realização foi de 4 de maio a 25 de novembro, e todos os encontros, que eram mensais, nós convidamos professores da rede, das 2 redes, da rede estadual e da rede municipal. Então foi muito legal esse ciclo, porque pela primeira vez a gente discutiu com os professores, nós, as nossas experiências com fontes e com documentos. É uma forma de trabalhar desde com a criança do ensino fundamental, das séries iniciais, até com o ensino médio. Então o ciclo durou o ano todo, em novembro terminou, e foi mais um argumento para a gente construir esse museu. Então faz parte da rede de estudo de história da educação. É super importante ressaltar o que a Margarida disse em relação a essa primeira proposta das meninas, da Maria Emília, da Misa. Então nós não deixamos isso começar novamente, nós não começamos novamente.